E aí, findo ela no verso 17. Servindo ao próximo com a humildade de Cristo, pois tudo que nós pudemos fazer ontem, ou fizemos ontem, foi basicamente isso, servir ao próximo com a humildade de Jesus. Baixe sua cabeça, nós não vamos fazer a leitura da passagem, mas vamos segui-la e ler à medida que nós expomos, tá bom? Baixe a cabeça, oremos ao Senhor. Senhor, graças te damos pela maneira como o Senhor tem nos abençoado com tantos dons, talentos, habilidades das mais variadas. E aqui estamos nós, depois de um dia de poder servir a comunidade onde estamos inseridos, servindo, fazendo atendimentos médicos, com profissionais dessa área de saúde, como fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros, farmacêuticos, odontólogos, enfim, para não cometer a gafe de esquecer alguns, Senhor, não só da área de saúde, mas também de outras áreas, como na área da administração, possibilitando oportunidades de emprego, na área do direito, orientando essas pessoas em algumas situações, circunstâncias que estão vivendo. E nós queremos te agradecer, Senhor, pois não apenas essas que citamos, mas como, por exemplo, no corte de cabelo de algumas pessoas, por exemplo, de algumas mulheres com autoestima lá embaixo, um corte de cabelo, onde ela escutou a palavra linda, ela pôde sair daqui tendo ganhado o seu dia. Mas esse não é o nosso propósito, não é que elas ganhem o seu dia no que tange a autoestima. O nosso propósito é que cada vida que adentre por essas portas ganhe a sua vida, confessando a Cristo como Salvador. Nós não queremos deixá-las meramente bonitas por fora, mas acima de tudo bonitas por dentro, como novas criaturas. Logo, dá graça a essa igreja para que ela possa continuar cumprindo seu papel de pregar o santo evangelho do Senhor Jesus. E que, junto com tantos irmãos que o Senhor abençoou com habilidades das mais variadas e que adentraram em faculdades, por exemplo, estudaram ao longo de anos e hoje atuam nas suas profissões, exercendo suas funções, que possamos também servir a nossa comunidade dessa forma. E no fim da história, percebendo essas pessoas que nos foram dada a oportunidade de servi-las, sairmos daqui com a alegria, porque o grande presente foi nosso de servir. Foi assim que o Senhor nos ensinou. E é para isso, ou assim que devemos viver. Ajude-nos, dê-nos graça, força e recursos, para que essa igreja possa fazer muito, mas muito para a glória do Teu nome. Abençoa-nos nessa noite, fala aos nossos corações, incomoda-nos, para que possamos Te servir, mas acima de tudo com humildade, porque foi essa a grande lição que o Senhor nos trouxe. Assim Te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, convido você já a abrir a sua Bíblia, se é que não já está aberta, em João capítulo 13. Vamos para o verso de número 1. João capítulo 13, verso 1. Nós estamos aqui diante de uma das passagens mais impressionantes no que tange a serviço e humildade. Jesus combina aqui, Rebeca, humildade e serviço, serviço e humildade, Daniel, para que a gente possa aprender junto com ele e servir, mas servir com humildade, sendo humilde e servindo. E esse é o grande intuito de Jesus aqui ao nos ensinar. Esse texto é uma das maiores lições a respeito de humildade e serviço. E chama a sua atenção, verso número 1, quando o texto diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Meus irmãos, no capítulo ou nos capítulos 13 a 17, João dá muita ênfase ao amor de Jesus, e isso é demonstrado exatamente na disposição de Jesus
em sofrer e padecer todo o castigo que ele haveria de sofrer e padecer, exatamente pelo seu povo. Depois veremos ele lá no chamado Jardim do Getsêmani. Depois você vai perceber que Pedro vai negar ao próprio Jesus aqui. Pediram para soltar, por exemplo, Barrabás no lugar dele. Assim, o que foi que aconteceu? Trocaram um bandido pelo Salvador da humanidade. Trocaram alguém injusto, um ladrão, por aquele que era justo e nunca cometeu um pecado sequer. Em seguida, nós vemos Pilatos mandando açoitar Jesus. Depois ele carrega a cruz, ele é crucificado, suporta toda a ira justa de Deus, como é nos revelado aqui no Evangelho de João, e logo em seguida morre. Logo eu quero lhe dizer exatamente que toda essa saga de Jesus, toda essa paixão de Jesus, tudo isso que vai acompanhando, vai demonstrando a sua disposição em sofrer e padecer por aqueles que ele deu a sua vida, dedicou a sua vida. Desde o sofrimento que eu já falei, dos castigos, da própria encarnação, porque a encarnação foi o que na teologia a gente chama de estados de humilhação do Redentor. É uma humilhação para o Deus perfeito e santo estar no meio de pessoas impuras, pecadoras. Isso é humilhante e ultrajante para o Senhor. Então, quando nós vemos ele no jardim do Getsêmani suando sangue, quando nós vemos Pedro negando, quando nós vemos ele sendo preterido por um bandido, um ladrão, quando nós vemos ele sendo açoitado por um homem que ele mesmo poderia, como ele mesmo disse, chamar uma legião de anjos e colocar todo mundo já no inferno desde já, ou dar uma surra nessas pessoas que o estavam maltratando. Quando nós vemos ele carregando a cruz, sendo ultrajado, cuspido no rosto, quando nós vemos ele crucificado, sendo humilhado, pregado na cruz como um bandido, nós vemos que ele fez tudo isso, externando para nós, escancarando para nós todo o seu amor, todo o seu zelo por nós. E aí tem uma frase do John Stott. John Stott foi um pregador inglês do século passado, que disse uma frase que para mim é norteadora para o que nós pensaremos nessa noite. O John Stott disse assim, amor é mais serviço do que sentimento. A gente diz assim, Senhor, eu te amo demais, não é assim? Ou a gente diz para as pessoas, ou quando a gente diz para a esposa, se é que está dizendo ultimamente, está dizendo aí? Eu lhe amo demais. Aí faz mais ou menos como a cara que Sara está fazendo ali. Prove. É assim, né? Então prove que você me ama. Às vezes é uma barganha meio sem vergonha, né? Assim, prove que me ama, me faça isso, aquilo, aí vem a chantagem barata, que eu tenho certeza que nenhuma das mulheres aqui faz pela cara, pelo sorriso aí. Mas a gente deseja evidência, comprovação, provas de que de fato a gente ama a pessoa que dizemos que amamos. E nesse sentido, o amor é demonstrado quando nós servimos, quando não meramente ele faz parte de um discurso, de uma oração ou de uma oratória. Por isso que Jesus está aqui demonstrando para mim e para você que Ele nos ama. A sua palavra diz que Ele nos ama. Como eu sei que Ele nos ama? Porque Ele encarnou, porque Ele se submeteu a determinadas circunstâncias, porque Ele foi para o jardim do Getsêmani e suou sangue, angustiou-se até a morte, morte de cruz, porque Ele padeceu todas aquelas coisas até o ponto de morrer em nosso favor. Ele deu prova. Lembra de Romanos capítulo 5, verso 8? Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, eu queria dar uma dica para você. Às vezes a gente está de mal, assim, passando algumas situações, carinho, na vida, e a gente fica meio assim, Senhor, será que o Senhor me ama? Será que realmente o Senhor me ama? Na verdade, Deus não precisa, Shirley, dar mais nenhuma prova de amor para a gente. Porque Ele já nos provou na cruz que nos ama. E não precisa dar mais provas de amor. Ele já provou o seu amor. Porque essa é a prova máxima
Não tem nada que ele possa fazer para dizer eu te amo mais. Ele vai fazendo, ele vai dando demonstrações de seu amor para conosco. Óbvio, nas ocasiões da nossa vida, quando nós vemos o seu cuidado, vemos a maneira como ele trata conosco, como ele nos auxilia, como ele nos suporta. É só você olhar para esse ano, você olha para esse ano e vê como Deus lhe sustentou até aqui. São expressões de um cuidado de alguém que já expressou o seu amor por nós. Mas aí eu queria que você viesse junto comigo para o verso 2. Olha o que ele diz no verso 2. Diz assim, João 13:2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Aqui nós temos algo muito vívido. Presta atenção. Jesus serve ao próximo e serve ao Pai. Mas existe uma outra maneira de você servir também. É servir como Judas. Judas serve a si mesmo, ao dinheiro, e serve ao diabo. E há um contraste muito forte aqui, porque tem gente que vive a vida servindo a si mesmo. Vive para ganhar dinheiro, vive meramente para o trabalho, vive para si. Não é essa a proposta do céu para a gente. Não é. A ideia não é viver para si, porque não é essa a ideia do Evangelho. A ideia do Evangelho e a personificação do Evangelho, que é a pessoa bendita, Lucas, de Jesus, é exatamente o oposto. Não é viver para si, é viver para o próximo, é viver para o Pai. E é esse chamado que Ele nos faz, mostrando que é possível viver para o Pai e viver para o próximo, mas que também é possível viver para si e viver servindo ao diabo. E é óbvio que essa é uma indagação que a gente levanta de imediato. Como tem sido a nossa vida de serviço? Como tem sido a nossa vida de serviço? A quem servimos? A nós mesmos? E que Pai estamos servindo? Mas não para aí. Verso de número 4, por favor, me acompanhe. Diz assim a santa palavra do Senhor: levantando-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Aqui tem algo muito significativo, preste atenção. Quando ele tira a vestimenta de cima, como ele está dizendo aqui, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e o texto diz, tomando uma toalha. Então, quando ele tira essa vestimenta de cima e lhe toma ali uma toalha, ele estava vestido exatamente com uma roupa de servo. É como se fosse ele um criado doméstico, exatamente um servo daquela época. Ele estava vestido como um servo. E o que foi que ele fez em seguida, depois de tirar essa vestimenta de cima e pegar uma toalha? O texto diz, veja, verso número 5, me acompanhe por favor. Ele diz assim: depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Perceba que os detalhes são retratados um a um. Ele relata minúcias, detalhes do que aconteceu naquele dia. A cena tinha deixado, aí é uma inferência minha, tá? Eu estou imaginando, por isso que ele está dizendo dessa forma. Ali, aquela cena tinha deixado uma impressão indestrutível e indescritível na mente de João. Por quê? Porque João estava presente quando isso aconteceu. E me escute, naquela época, o calçado, Ailton, eram sandálias. Portanto, era comum os pés ficarem empoeirados, para não dizer podres, como a gente diz. Né? Era essa a realidade. Um costume da época que expressava hospitalidade, como a gente inclusive leu hoje, era exatamente esse ato de você lavar os pés daquele que você estava recebendo. Todavia, não era um serviço que era realizado pelo chefe da casa, mas era um serviço que era realizado pelas pessoas mais humildes, que eram empregados de menor posição. Então, esses empregados de menor posição é que faziam esse trabalho. Deste modo, presta atenção,
nós temos o Rei do Universo. Nós temos aquele que merece toda honra, aquele que merece toda glória, aquele que merece todo louvor, fazendo o serviço de menor posição, isto é, o serviço mais humilde que poderia existir. O Rei do Universo estava lá fazendo. O recado é como se fosse Jesus dizendo mais ou menos assim: eu estou entre vocês, mas eu estou entre vocês para servir. Tem uma história que eu escutei, acho que foi do pastor Augustus Nicodemos ou foi de alguém próximo, que o doutor Francisco Leonardo, que é sogro do Augusto Nicodemos, conta que no tempo de seminário, né, olha só, pensa que às vezes seminarista é tudo santo, né? No refeitório de um seminário, de um internato, os seminaristas começaram uma brincadeira muito saudável. Eles pegaram pães, Edjane, partiram assim, molhavam um pouquinho e jogavam um no outro. E começou uma guerra de pão no seminário. Não só de pão viverá o homem, é um citável, pá. Nesse momento, chega o diretor, que era o doutor Francisco Leonardo. Chega e presencia a cena. Todo mundo fica estarrecido na hora e paralisado. E agora? O que é que vai fazer? Sabe o que acontece? O doutor Francisco Leonardo percebeu um monte de pão que tinha no chão. Ele ia lá, pegava cada migalha de pão e comia. Pegou cada pedaço de pão e comeu. Pegou um pedaço de pão e comeu. E depois de ter comido suficientemente, saiu, sem dar uma palavra. Essa história é contada até hoje. E nunca mais se viu ou ouviu brincadeiras desse tipo. O que Jesus está fazendo é quase a mesma coisa. Eu não vou dizer nada, porque a minha atitude vai falar tudo. E vocês entenderão perfeitamente. E a primeira mensagem que eu quero dizer para você é: eu estou entre vocês. E eu quero que vocês aprendam, eu estou para servir. Minha estada aqui é para servi-los. Essa é uma das mensagens que Jesus está dizendo quando aqui age dessa forma. Mas não pare por aí, venha junto comigo. Estou no verso 6, ele diz assim: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? É registrada apenas a reação de um discípulo, e esse é Pedro. Os outros provavelmente guardaram seus pensamentos no íntimo, e sem dúvida eles estavam perplexos e também envergonhados com aquela atitude ou com aquela situação, pelo fato óbvio de Jesus estar fazendo por eles o que eles deveriam estar fazendo por Jesus e uns pelos outros. Eles não sabiam nem o que dizer. Entretanto, Pedro, que não podia ficar quieto, tinha que sempre falar alguma coisa. Tem aquela pessoa que sempre tem que dar uma observação. Você manda tchau no WhatsApp, ele diz tchau. Você diz alguma coisa, ele sempre tem que dar a última palavra. Pedrão tinha que falar alguma coisa, e é o que ele faz aqui. E Pedro pensa no que a gente chama de pensar em voz alta. Pedro pensa em voz alta. E é interessante porque Pedro vê a incongruência do que estava acontecendo ali. Haja vista que nós temos de um lado o Senhor da glória e do outro os pés sujos de Pedro. Veja o contraste. O Senhor da glória lavando os pés podres de Pedro. Porque o data show não tá pegando, mas a construção grega aqui do texto grego é muito interessante, porque a pergunta sugere uma ênfase indignada da parte de Pedro. A frase ficaria mais ou menos assim: Senhor, vais lavar meus pés? É quase isso aqui. Indignado Pedro estava. Aí eu chamo a sua atenção para o verso 7, venha junto comigo, verso 7. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Da mesma forma que os discípulos ainda não conseguem entender como o Messias, que eles tanto veneram, deve ir para a cruz,
eles também não conseguem entender os atos carregados de simbolismo que antecipavam a crucificação. Mas o texto segue, verso de número 8, veja. Diz-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Pedro está demonstrando a sua incompreensão com suas próprias palavras. Porque Pedro, ele não está vendo o todo, ele está vendo uma parte. Irmãos, me deixe só fazer uma observação nisso aqui. A frase é: Pedro não está vendo o todo, Pedro está vendo uma parte. Eu queria que você pudesse aprender com essa lição. É que às vezes, no transcurso da nossa vida, na construção que nós estamos sendo trabalhados, na nossa história, a gente julga pela parte. A gente nunca está vendo o todo. E é por isso que a gente fica meio chateado e indignado e falando algumas coisas que nunca deveríamos falar para o Senhor. Por quê? Estamos vendo uma parte, quando na verdade Ele sempre nos chama para ver o todo. E é o todo que Pedro não consegue enxergar. Mas irmãos, ele está pensando apenas sobre o que está acontecendo naquele exato momento. Jesus, entretanto, está, escute isso, eu volto a dizer, ele está apenas enxergando o que está acontecendo no momento. Jesus, entretanto, está constantemente pensando na obra por um todo. Na obra completa, da qual o lavar dos pés é apenas uma parte, é apenas um trecho. Há um enorme simbolismo aqui nesse ato. Me permita, duas coisas bem importantes. Primeira delas, é que esse ato do lava-pés aponta para a obra completa de humilhação de Jesus e do seu serviço redentor. A gente vai entender isso melhor. Segundo, é que esse ato de Jesus também apontava, e isso é super importante, apontava para o único que poderia purificar. Guarde isso no coração. Só há um que verdadeiramente pode nos purificar, Patrícia. Só um. E o lava-pés está apontando para isso. Só há um que pode nos limpar de toda sujeira chamada de pecado. Só há um que pode nos limpar verdadeiramente, genuinamente. E veja que a expressão que Jesus usa aqui é muito pertinente. Ele diz assim: ter parte, viu? Se eu não te lavar, não tens parte. O que é ter parte? Ter parte é estar ligado, é pertencer a Jesus Cristo ou ao povo de Deus. A mensagem era essa. Pedro, escute. A menos que por meio da minha obra completa de humilhação, da qual a lavagem de pés é apenas uma parte, você não participará comigo dos frutos da minha redenção. Ai, Pedro, obviamente, salte comigo para o verso 9, olha o que ele diz. Olha Pedro, então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Onde é que está a bacia? Joga logo. Me dê logo um banho, tem piscina aí, eu quero por completo. Não se sabe ao certo como é que Pedro entendeu o que Jesus falou. Mas o que ele entendeu foi bastante para lhe levar a uma resposta tipicamente descontrolada. Porque perceba, ele diz: não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Ele entendeu, não sei como. Mas pule comigo para o verso 10, veja o que ele diz. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. E aqui fica bem interessante, veja. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Esse versículo tem um significado espiritual muito belo, presta atenção. Ele está dizendo que, olha só, a purificação realizada por Ele, por Jesus, na salvação, não precisará nunca ser repetida. A obra de Cristo é perfeita e nos salva por completo. Ele paga todos os nossos pecados sem a necessidade de repetição. Por essa razão que Ele substitui aqueles sacrifícios que aconteciam lá no Antigo Testamento, que apontavam exatamente para o Cordeiro perfeito, que seria sacrificado uma única vez, de uma vez por todas.
Lembra que no Antigo Testamento se sacrificava, depois sacrificava mais um cordeiro, depois sacrificava de novo e assim ia, até que chegou o cordeiro perfeito, que só foi sacrificado uma vez, não há necessidade de repetição. Portanto, uma vez o sacrifício aconteceu, a expiação está completa, não há necessidade de repetição. Mas o que é que eu e você devemos fazer depois disso? Já de estarmos limpos, né? Ele diz, quem já se banhou não necessita de lavar, o quê? Senão os pés. Você já se banhou, já foi lavado pelo sacrifício de Jesus, você já foi limpo. O que é que você precisa fazer agora? O que o texto está dizendo, lavar senão os pés. E o que seria lavar senão os pés? Aí fica muito interessante. Faz todo sentido aquilo que nós fazemos no início do culto aqui. Lembra, Márcio? O que é que a gente faz? Confissão de pecados. É exatamente isso que ele está tentando nos informar aqui, nos orientar. Isso aponta para confissão de pecados, para arrependimento contínuo, ininterrupto. Ele está chamando isso de santificação. Olha que coisa interessante. Essa pessoa que foi totalmente lavada, todos os seus pecados foram perdoados, e uma coisa lhe acontecerá ininterruptamente, o quê? Confissão de pecado, arrependimento contínuo, processo de santificação. O que você e eu fazemos, pelo menos no domingo, eu garanto que você aqui faz, ou tem que fazer, é lavar os pés. A gente está lavando os pés todo domingo, e eu sugeriria a você que você fizesse continuamente. Porque é esse o chamado de Jesus para mim e para você. Confissão de pecados, arrependimento contínuo, processo este chamado de santificação. A vida cotidiana lá do Oriente, olha que coisa interessante. Uma pessoa que tinha tomado banho antes de sair para uma ceia, ela não precisava tomar outro banho ao chegar no salão do banquete. Ela não precisava tomar um segundo banho quando chegasse no lugar da festa. O que é que ela precisava simplesmente fazer? Lavar os pés. Era tudo que era necessário fazer. Porque lembra? O chão empoeirado. Chegar na festa com os pés podres não era muito bacana. Apenas lavar os pés. E é dessa metáfora que Jesus extrai o significado nosso. Nós já fomos lavados por Ele. O que a gente faz ininterruptamente é lavar os pés. Já lavou os pés hoje? Pule para o verso número 10, finalzinho do verso 10 e pegando o verso 11. Diz assim, opa, olha aí, chegou aí. Diz assim, ora, vós estáis limpos, mas não todos. Verso 11, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Sem dúvida, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, isso prova, né? Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, Ele também lavou os pés de Judas. Veja, meus irmãos, antes de entrar nessa questão de Judas, eu queria que você entendesse isso do fundo do coração, que isso é muito importante. Jesus lavou os pés de Judas. E o que é que eu quero dizer com isso? É que isso prova que nenhum rito garante a purificação espiritual, mesmo que ela tenha sido realizada por Jesus. Trocando em miúdos, mesmo que Jesus tivesse batizado você, isso não garantiria a sua salvação. Você está entendendo? Nenhum rito garante isso. Tem gente que diz assim, agora eu fui batizado, bacana demais. Carteirinha de membro, certificado de batismo, tudo ok. Nenhum rito nos garante a purificação espiritual. Judas não estava limpo e Jesus não foi pego de surpresa. Mas eu queria extrair uma lição muito preciosa disso aqui. Se não sendo uma dúvida, mas já que Jesus lavou os pés dos discípulos, incluindo Judas, eu acho que essa lição aqui é muito oportuna para a gente. Vê se pega aí. Aqui não está pegando não. Me passa a lição aí, Mateus, por favor.
Foi. É isso aqui, ó. Jesus serviu até os inimigos e traidores. E aqui é o cúmulo do que é ser contracultural, contra a natureza nossa. É ou não é, Thaís? Pensa no seu inimigo aí. Pensou? Meus irmãos, você tem inimigo, é? Mas pensa em pessoas que lhe têm como inimigo. Vamos inverter, né? Pessoas que talvez não vai com sua cara, mas enfim. Qual é o desejo muitas vezes nosso? Que morra para lá, que se dê mal, que longe de mim. O que o nosso Senhor nos ensina aqui é uma das coisas, me permita a expressão, mais loucas ou mais contracultural que você pode imaginar. Porque o que se faz com traidores e inimigos nunca é bondade. O que se faz com traidores e inimigos nunca é compaixão. O que se faz com traidores e inimigos é mal, é morte. São coisas ruins. Isso é radical demais, minha gente. Aqui nós temos o cúmulo do radicalismo. Preste atenção, a gente vê gente radical é fazer um monte de coisa. Às vezes é deixar o cabelo moicano, quem tem, ou sei lá, fazer uma série de outras coisas. Isso aqui é radical, porque isso é contra a natureza. O que você faz, e muitas vezes que fazemos, é simplesmente da nossa natureza mesmo, que a gente gosta disso, ou que a gente quer provocar, ou a gente quer alguma coisa desse tipo. Ir contra a sua natureza é que é o radicalismo. Afinal de contas, você já sabe muito bem que perdoar é difícil. Não é difícil? Às vezes a gente chega assim, está precisando, brigou com alguém. Às vezes a esposa, o esposo, um amigo, os familiares. Já tentou dizer assim, chegar e dizer assim, me perdoe. É fácil ou não é? A gente ensaia. Assim, chega perto aí. Aí muda de assunto. A gente às vezes até pode, quando o clima melhorou, abraçou, deu um cheiro, mas olhar no olho e dizer assim, me perdoe, eu errei. Por que é tão difícil? É fácil, uma frase só. Não deveria ser tão fácil, porque é contra a nossa natureza. E tudo que é contra a nossa natureza é difícil demais. Experimente alguém que lhe fez algum mal, precisando agora de você. Como você reage? Alguém que te assaltou. Enfim, coisas desse tipo. O que Jesus está nos ensinando aqui é a essência da abnegação. Incluir os pés de Judas Iscariotes. Judas não estava limpo. E Jesus não foi pego de surpresa. Jesus estava nos mostrando que ele serviu os inimigos e traidores. Veja, verso número 12. Diz assim. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Essa é a natureza exemplar do ato do lava-pés. Por que ele está dizendo? Olha o final do verso 12, ele está dizendo, compreendeis o que vos fiz? Isso aqui é muito interessante, porque o ato de lava-pés e a morte expiatória de Jesus são as revelações supremas do amor de Jesus pelos seus. Porque o que nós ouvimos no verso número 1 é que diz,
tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus não nos amou pela metade. Jesus nos amou e nos amou até o fim. E esses dois eventos, a saber, o lava-pés e a crucificação, são, na verdade, da mesma qualidade. O reverenciado e exaltado Messias assume a função de servo desprezado para o bem dos outros. Isso é externado nessas duas ações. Ao mesmo tempo, isso tem um aspecto muito prático. Então Jesus está dizendo assim para os discípulos: vocês sabem o que eu fiz? Vocês entenderam o ensinamento prático e positivo que eu acabei de dar a vocês? Eu queria que lhes chamasse a sua atenção para esse aspecto do que Jesus está falando aqui. Preste atenção. Note que Jesus não repreendeu esses homens diretamente. Ele não diz assim: que vergonha. Olha, estou decepcionado com vocês. Vergonha. Você não vê Jesus dizendo isso? Ele não diz assim: vocês deveriam ter lavado os pés uns dos outros, no lugar de ter esperado que eu tivesse esse tipo de atitude. Essa repreensão estava certamente implícita na exortação, igualzinho àquela historinha que eu contei do Francisco Leonardo. As palavras de Jesus têm um alcance mais amplo. É como se ele dissesse mais ou menos o seguinte: o que aconteceu hoje foi muito ruim, vocês sabem. Nem vou mencionar mais. Sabe o que vocês fazem ou devem fazer? Copiem o meu exemplo. É isso que Jesus estava dizendo, sem dizer uma palavra. Há uma repreensão implícita, velada nas palavras de Jesus. E em seguida ele responde a pergunta, salte comigo, verso número 13 e 14. Ele diz assim: vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, veja essas duas palavras, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Esse título duplo aqui, Senhor e o mestre, mostra a autoridade e a divindade de Jesus. Se eu sou o próprio Deus, o Rei do universo, finalzinho do verso 14, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Agora presta atenção que Jesus deixou claro que isso foi verso 15, o que é que diz? Porque eu vos dei o exemplo, isso foi um exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Meus irmãos, presta atenção numa coisa. Em uma sociedade orgulhosa como a nossa, uma das formas que o orgulho humano se manifesta é a recusa de assumir funções mais baixas do que o que nós entendemos que merecemos. Mas agora, escute, que Jesus, preste atenção, o Senhor e o mestre deles, que também é nosso, lavou os pés dos seus discípulos, Glauber, que é um ato impensável naquele momento. Há motivo de sobra para que eles também façam a mesma coisa. Não há nenhum motivo concebível para se recusar a fazer algo do tipo. Agora preste atenção, a palavra exemplo aqui é uma palavrinha grega que significa padrão. Então ele está dizendo aqui, vocês têm um padrão. Se a necessidade ou o momento requerer de vocês algo bem baixo, não há dificuldade em fazer. Não há orgulho para se ter num momento como esse. Essa é a essência da genuína humildade, descer do mais alto cargo, que é o que Jesus fez. Descer do mais alto patamar ao mais simples, mais desprezível. Tem dificuldade? No dia que tivermos dificuldade para algo, você percebeu o seu orgulho na cara. Porque aquele que tem um cargo mais alto, desceu a um dos mais baixos da terra. Não deveríamos ter orgulho, se o nosso Senhor e Mestre assim não teve. Pule para o verso 16, ele diz assim: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou.
Aqui é como se Jesus dissesse: por acaso você é maior do que o seu Senhor? Basicamente é que quando você tem orgulho no coração e às vezes não quer se submeter a determinadas situações porque você acha que aquilo é indigno, Jesus lhe pergunta assim: você acha que é maior do que o seu Senhor? Espera aí, deixa eu entender, você se acha superior a mim a ponto de não querer se submeter a isso? Olha que coisa. À medida que a gente age assim, é como se essa pergunta de Jesus voltasse diante dos nossos olhos. Nenhum escravo tem o direito de julgar qualquer tarefa indigna após o seu Senhor ter realizado ela. Se não estava abaixo da dignidade do Senhor, certamente não deve ser considerado como abaixo da dignidade do escravo. Nós somos seus escravos. Só há um Senhor e Ele tão somente é o Senhor. Só Ele é Senhor. E sabe qual é a grande bênção? Encerrando. Pule comigo para o último verso, verso de número 17. A grande bênção é essa aqui, ó. Veja o que diz. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois. Acabou aí não, né? O que é que diz? Se as praticardes. Bem-aventurados sois se as praticardes. Jesus já havia condenado aqueles que ouvem as suas palavras, mas deixa de guardá-las. Está lá no capítulo 12 de João, verso número 47 a 50. Mateus fala isso também, capítulo 12, verso 47 a 50, quando diz assim, verso 50: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. O que é que ele está tentando nos dizer aqui? Escute e guarde isso no coração. O que Jesus está nos dizendo aqui é o seguinte: não é suficiente ter apenas o conhecimento do que deve ser feito, é preciso fazer. Não basta só saber que tem que fazer, tem que ser feito, porque as nossas manifestações são exatamente a demonstração de uma fé verdadeira. Tiago já nos ensinava isso, lembra? Tiago dizia que a fé sem obras é morta. Irmãos, a alegria que ele diz aqui, bem-aventurado, sempre está ligado, sabe a quê? Obediência. Olha que coisa linda. Bem-aventurado, mais que feliz, significa exatamente, ou melhor, sempre está ligado à obediência. O cristão que pratica a humildade possui essa felicidade, mas presta atenção e findo, basicamente, já dando contornos finais à nossa meditação da noite. A palavra bem-aventurado, ela também significa superlativamente abençoado. Olha que coisa interessante. Presta atenção, olha o que ele está dizendo. Ora, se sabeis estas coisas, você é superlativamente abençoado. Ou hiper abençoado. Esse é o significado da palavra. Você é hiper abençoado se as praticardes. É exatamente esse o intuito. Tem uma frasezinha que, de tanto se falar, perdeu um pouco da sua força. Mas a gente já escutou ela. E ela diz assim: aquele que não vive para servir, não serve para viver. Mas basicamente é isso mesmo. A nossa vida deve ser uma vida de serviço. Mas não servir de toda forma. É servir com a humildade que o nosso Senhor serviu. E eu concluo dizendo uma coisa que para mim é oportuna nesse momento. O que precisamos, acima de tudo, é servir as pessoas segundo o modelo que Jesus nos deixou. Guarde isso aqui no coração. Eu acho que, como me fez bem, espero que lhe faça também. Jesus dedicou a vida dele a carregar uma toalha. Jesus dedicou a vida a carregar uma toalha. E o que é uma toalha? Era um símbolo de serviço humilde, obediente e, acima de tudo, sofredor. Porque eram servos humildes
que fazia isso. Aquele que literalmente usava coroa, não fez questão de usar toalha. O grande problema é que aqueles que devem usar toalha só querem usar coroa. Só tem um de coroa. Eu e você somos meros lavadores de pés. Servos. 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 Thomas Watson foi um pregador inglês do século 17. Ele disse uma coisa que eu espero que você guarde no coração, findo com ela. Ele disse assim: a visão da glória de Deus produz humildade. As estrelas somem quando o sol aparece. O que nós fizemos hoje foi ter um vislumbre do sol. E que o sol brilhe enquanto nós nos escondemos. Porque quando o sol raia, não tem para ninguém. Que brilhe o sol e que as estrelas se apaguem. E tão somente sirvam como elas devem servir. Baixe sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus bendito, estamos diante daquele que nos transformou a vida, que nos regenerou, que nos deu nova vida, um novo significado para as coisas. Lemos no início do nosso culto a Ti, Romanos 12, que trata exatamente da transformação de vida, que consequentemente é uma vida vivida de humildade. Por isso que tudo isso só faz significado se estivermos na pessoa bendita de Jesus. Portanto, aqueles que porventura adentraram por essas portas hoje, antes de querer qualquer serviço ou de servi-lo, é preciso tornar-se um servo por meio de Cristo. Dê a graça deles serem chamados filhos de Deus. A partir de então, Senhor, peguem suas toalhas, porque tem um monte de pé sujo, inclusive os nossos, que precisam ser lavados. E que no ambiente de igreja como que nós estamos, e como que fizemos ontem, Senhor, com toda humildade, nos leva a servir-te cada vez mais, para a glória e louvor do Teu nome. Abençoa-nos, Senhor, levando-nos sempre à humildade, colocando dons e talentos ao Teu serviço, porque entendemos que o que o Senhor nos ensinou é bastante pertinente para hoje e amanhã, para toda a vida. Como dissemos há pouco, o grande problema é que aqueles que devem usar toalha querem usar coroa. Lembremos-nos, só existe um que usa coroa, só existe um que é o sol da justiça. E este é o Senhor. Para a Tua glória e para o Teu louvor, usa-nos e lembra-nos sempre da toalha que está em nossas mãos. A usemos para a glória do Teu nome. Nós assim Te oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu queria convidar o grupo de louvor